Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar a história de uma velha italiana, e essa história é muito interessante. Maria de Simone era o nome dessa italiana, de quem hoje eu conto a história, que tem uma ligação direta com a mão do seu falecido marido. Maria de Simone e a mão do falecido marido, Senhor Vincenzo. Prestem atenção. Esse caso, Paulinho, se deu há muito tempo, há muitos anos, e se deu na região de Marília. Aquela família italiana, Zenedine, é quem conta essa história. Hoje, essa senhora já deve ter falecido, porque quando eu a conheci, ela já estava com 90 anos. Quando solteira, a Dona Maria de Simone, ela era a mulher mais bonita daquela região de Marília. Nossa, ela era lindíssima. Uma italiana dos cabelos anelados, cor de ouro, e ela tinha os olhos de um verde esmeralda que era destaque, admirada e cortejada por todos os rapazes da cidade de Marília e região. Mas quem conquistou o coração da italiana Maria de Simone foi Vincenzo, que era filho também de um casal de imigrantes italianos. Se casaram e foram morar com o pai da moça. Aliás, o pai da Dona Maria de Simone, ele era proprietário de um armazém de secos e molhados. Quando Maria de Simone se casou, os rapazes passaram a respeitá-la. Sim, porque naquele tempo era assim, você cortejava. Uma moça bonita. Mas ela acabou encontrando um pretendente e com ele se casou, então ela passa a ser respeitada. Mulher casada merece respeito. Naquele tempo se dizia que beijo de uma mulher casada tem gosto de chumbo. Ninguém queria confusão para si. E o respeito também está ligado ao medo, ou não. Por essa razão, apareceu por aquelas bandas um peão de nome Antônio, homem rude, libertino. Dizem que esse Antônio, que surgiu pelas bandas de Marília, não respeitava as regras da boa convivência. E mesmo sabendo que Maria de Simone, aquela italiana belíssima, era casada com Vincenzo, ainda assim, ele começou a assediar a Maria de Simone. Ao descobrir as investidas do sujeito, o senhor Vincenzo, ele foi até a casa onde o Antônio morava e depois de uma discussão, os dois acertaram um duelo, mas um duelo não com arma de fogo, um duelo com facões. Sabe esses facões usados para cortar a cana?
também chamado de podão, são facões grandes, acertaram aquele duelo para o fim daquela tarde. A ideia do duelo partiu de Vincenzo. Ele, inclusive, era o dono dos 2 facões que ele herdara do avô. Então, no dia seguinte, os 2 homens, Vincenzo e Antônio, se encontraram naquele fim de tarde num bairro lá de Marília e começaram o combate mortal entre os dois. Senhor Vincenzo acabou levando a pior. Ele acabou sendo encontrado inconsciente, com um ferimento no ombro e a mão direita do senhor Vincenzo decepada, foi cortada, ficou maneta. O rapaz foi levado para casa e não resistiu. O sangramento era muito forte, aquela hemorragia terrível, você imagina, foi cortado o pulso, a mão direita foi decepada. O senhor Vincenzo acabou falecendo, morreu, não resistiu. O Antônio, por sua vez, fugiu de uma forma que nunca mais foi visto andando pelas bandas de Marília. A mão do senhor Vincenzo, a mão cortada pelo pulso num só golpe de espada pelo Antônio, a mão foi recuperada pela viúva, a dona Maria de Simone, e ela conservou aquela mão, primeiro numa salmoura ela conservou a mão, e mais tarde ela conseguiu formol e manteve a mão dentro de um pote de vidro. Sabe esse pote de vender bala? Normalmente, nos bares antigos, havia aquele pote de vender bala, ou então doces. Ela conseguiu um pote daquele, que não foi difícil, porque o pai dela era dono de um armazém, não se esqueçam disso. Então ela conseguiu um pote desse de vidro, colocou formol agora, além da salmoura, o formol, e manteve essa mão dentro desse pote de vidro. Tal comportamento de Maria de Simone se deve a um trauma causado pela morte súbita do marido e um desejo que ela tinha, um desejo insensato, é verdade, de conservar perto de si a mão que tanto a acariciou. Aquela mão direita do senhor Vincenzo havia passado por cada centímetro do corpo da dona Maria de Simone. Então aquela mão trazia para ela grandes lembranças. Apesar de ser uma lembrança macabra, ainda assim ela achou que valesse a pena. Naturalmente, depois de ter passado o tempo de luto, os admiradores da bela viúva, lógico, voltaram a cortejá-la, porque a mulher era lindíssima. A Maria de Simone, lindíssima. O corpo esguio, a cintura bonita, os quadris avantajados, o nariz italiano afilado e a beleza dos olhos verdes esmeraldas. Só que, apesar de muito cortejada, de ter muitos admiradores, eles logo desistiam dos seus intentos quando eles entravam na casa de Maria de Simone e encontravam aquele pote com vidro e dentro do pote, no formol, a mão de Vincenzo, a mão do morto marido dela, o conteúdo macabro. Quando eles viam aquilo, se assustavam e tiravam o time de campo. Ah, eu tô fora. Maria de Simone é doida. Ela mantém a mão do falecido dentro de um pote de vidro com formol. Em todo caso, Maria de Simone preferiu continuar com a sua viuvez. Os dias passaram e aí ela, um belo dia, falou: olha, eu acho que chegou a hora de me desfazer dessa mão. Essa mão que tanto me acariciou, essa mão que passeou por todo o meu corpo,
essa mão que me traz tantas lembranças, mas eu sinto que essa mão agora já começou a atrapalhar a minha vida. Então ela resolveu se desfazer da mão do falecido marido. Tirou aquela mão de dentro daquele vidro do conteúdo que estava com formol e com muita tristeza ela enterrou aquela mão no seu quintal. Mas, para surpresa da Maria de Simone, na manhã seguinte ela avistou a mão sobre o telhado do galpão. Não, a mão não estava mais onde ela havia enterrado, e sim sobre o telhado do galpão. A pergunta que se fazia era: como é que a mão do Vincenzo falecido foi parar em cima do galpão? Por si mesma? Não, lógico que não, é óbvio que não. A mão não iria se desenterrar e ter subido para cima do telhado do galpão. Então a pergunta insistia: como é que a mão foi parar lá? Talvez um gato, isso, um gato a tenha desenterrado e carregado a mão para cima do telhado. Maria de Simone então resolveu deixar a mão onde ela estava, acreditando que estaria já com vermes. Ela resolveu deixar a mão lá em cima do galpão, de onde ela conseguia inclusive ver. Os vermes consumiriam a carne toda, ficariam apenas os ossos, e depois esses ossos seriam carregados pela chuva, a mão iria desaparecer. Mas estranhamente não apareceram os vermes e nem a chuva. Quando Maria de Simone olhava pela janela da cozinha, ela via a mão do falecido marido do Vincenzo sobre as telhas. E aquela mão foi continuando, foi persistindo, foi ficando por lá, um dia após o outro, mais um dia, mais uma semana, mais 15 dias, mais um mês. Ela já não suportava mais levantar-se pela manhã e olhar, e a primeira coisa que ela via era a mão. Então ela resolveu subir. Pegou uma escada. Falou: vou subir no telhado do galpão e vou tirar essa mão daí. Vou pegar essa mão. Vou segurar essa mão. Ela colocou a escada e subiu. E quando se aproximou, ela viu que a mão continuava intacta, perfeita como antes. Não havia nenhuma deterioração na mão. Não, a mão não estava deteriorada. O corte feito no pulso estava seco. Parecia, inclusive, que a mão, ela conservava o vigor da vida. Parecia que a mão, ela era circulada pelo sangue. A mão mantinha-se na cor de uma mão viva. Ela ficou impressionada com aquilo, porque a mão parecia perfeita. Então ela pegou a mão e tornou a guardá-la naquela mesma jarra, naquele mesmo pote de balas, naquele mesmo vidro, e colocou, mas desta vez ela não deixou exposto mais o vidro. Ela colocou aquele vidro no fundo de uma prateleira dela, lá no fundo, de forma que o vidro ficou escondido da vista das pessoas que entravam na casa. Alguns dias depois, o Antônio que disputou aquele duelo com facões, com o senhor Vincenzo, ele que havia sumido, ele voltou para a cidade. O Antônio voltou à cidade. E no silêncio da madrugada, o Antônio, ele arrombou a porta do armazém do pai de Maria de Simone e entrou. Não se sabe ao certo qual era a intenção dele, se para roubar dinheiro do armazém ou
se para tocar o corpo da viúva Maria de Simone. O certo é que um barulho de coisa se quebrando e um grito de terror despertou a Maria de Simone. Algo que se quebrava e um grito de terror mesmo. Ai! Ai! Maria de Simone, ela correu ao quarto do pai e relatou para o pai rapidamente o que ela tinha escutado. O velho senhor pai de Maria de Simone armou-se com uma garrucha e foi ver o que estava acontecendo. Entrando no armazém, descobriram Antônio caído no chão. Sobre o peito dele estava a mão do seu falecido marido, Vincenzo. Antônio estava morto, porém ele não tinha nenhum ferimento visível no corpo. E isso levou todo mundo a crer que ele morreu de susto. Teria morrido de susto. Mas algumas pessoas acreditam que a mão de Vincenzo o tenha apertado na garganta. Não deixou marca. Não deixou marca, mas teria sufocado, apertando-lhe a garganta. E de certa forma, isso acabou ficando como verdade. Dizem também que Maria de Simone, a viúva, passou a dormir com a mão do marido morto, como se ali o marido ainda estivesse. E de certa forma, isso também é verdade. Dizem que Maria de Simone nunca mais teve qualquer outro homem, apesar de toda sua beleza. E sabe por quê? Porque, de acordo com os comentários das pessoas, aquela mão, a mão de Vincenzo, depois de ter exterminado a vida de Antônio, acariciava as partes mais íntimas, o ponto G que todo ser humano possui. Acariciava o ponto G e ele conhecia, ele sabia qual era o ponto G de Maria de Simone. Ela se sentia satisfeita, se sentia mulher, se sentia cheia de vida com os carinhos que ela recebia da mão do falecido marido. Assim foi a convivência dela com a mão, até que a mão atingiu uma certa idade. E depois de ter atingido uma idade que correspondia à idade de 70 anos do falecido, a mão morreu. Não é impressionante? A mão que tinha vida morreu quando chegou a uma idade correspondente a 70 anos de Vincenzo. Uma vez que a mão morreu, murchou, perdeu a vida, perdeu o movimento, aí sim, Maria de Simone produziu ela própria no seu quintal um buraco fundo e enterrou a mão. E ali a mão acabou consumida pelo tempo. Maria de Simone, eu cheguei a conhecê-la, mas já em idade avançada, quando ela contava um pouco mais de 90 anos de idade. Sabedora da história, eu tive a coragem de fazer a pergunta a ela: Dona Maria de Simone, me perdoa, é que se comenta aqui na cidade que a senhora nunca mais se casou depois que ficou viúva e que esse casamento ele jamais aconteceu porque a senhora
Quando eu falei porque a senhora lá começou a rir e interrompeu a minha fala com seu riso. Já sei, Terezinha. Já sei o que falam. Que a mão de Vincenzo me acariciava. Isso é verdade. É verdade? Eu perguntei para ela. Isso é verdade, Dona Maria de Simone? Ela olhou para mim com a beleza dos seus olhos verdes parecendo assim esmeraldas. Os olhos não haviam perdido o brilho e nem a beleza. E foi quando ela, olhando para mim, disse: ai, eu não posso reclamar de falta de carinho e de falta de amor. Essa é a resposta que eu tenho para lhe dar, Terezinha. Eu acho que, dessa forma, ela respondeu tudo. Ou não? O que você acha? Gostaria que você opinasse. Aproveita e manda a sua opinião aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Aproveita e curta também a história. Dá o teu joinha. Quanto mais like, tanto melhor será para o canal. Será recomendado e mais histórias serão contadas. Não esquece, hein? Dá o seu like. Assinado Terezinha.